Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a CDR, que foi presidida pelo senador Inácio Arruda, nós votamos alguns projetos importantes, alguns na área do desenvolvimento regional, na relatoria do senador Rubens Figueiró, e um projeto muito relevante do nosso ministro, nosso colega Marcelo Crivella, que trata, foi relatado pelo senador Zezé Perrella, que trata de dar um ordenamento em relação à qualidade das edificações, em relação à sua segurança e à sua qualidade, mais especificamente em relação à segurança. Este projeto teve o apoio das entidades que representam os conselhos de engenharia e também matérias relacionadas à competência e à fiscalização. O senador Perrella conseguiu ajustar o texto porque o senador Romero Jucá, com muito senso de oportunidade, mostrou o detalhe que a falta de clareza no texto poderia ensejar um aumento da responsabilidade das prefeituras municipais já assoberbadas com uma série de encargos e que mais um encargo adicional poderia provocar um aumento das suas despesas num serviço que poderia ser compartilhado com os estados ou com a própria União. Mas é urgente e relevante, até porque nós, na subcomissão, que tratamos de medidas de segurança, de prevenção a incêndios, a partir do episódio dramático de Santa Maria, da Boate Kiss, ouvimos as autoridades especialistas na área e ali estava descrita a sugestão que ganhou mais corpo, no sentido de que a responsabilidade pela qualidade da obra são os proprietários, os empreendedores que realizam a obra. E esta garantia da qualidade da edificação é fornecida pelo seu proprietário. A prefeitura tem apenas de avaliar a veracidade deste documento. Então, foi exatamente para desonerar, eventualmente, as prefeituras de uma responsabilidade civil e até criminal, no caso, sobre essas questões, mas especialmente para responsabilizar os empresários, seja da construção civil, sejam os empreendedores, incorporadores, nesse processo de qualidade das edificações. Temos aí alguns casos lamentáveis de edificações que desabam ou desmoronam por falta de qualidade no seu projeto e acaba havendo um prejuízo, às vezes, de vidas que são perdidas por conta da irresponsabilidade nisso. Nessa forma que foi desenhado no projeto do senador Marcelo Crivella, nosso ministro da Pesca, o senador Zezé Perrella conseguiu compatibilizar com esse aperfeiçoamento de redação, mudança na redação, sem alterar o mérito do projeto, a criar as condições para isso. Então, nós estamos hoje com esta missão, caro senador Assir Gurgax, no sentido de proporcionar maior segurança àqueles que compram um imóvel, especialmente cidades grandes e médias hoje, os edifícios, a habitação vertical, passou a ser uma exigência e uma necessidade. Então, penso que nós temos que aplaudir a iniciativa do Legislativo. Também ontem aprovamos, por minha relatoria, uma medida, um projeto do senador também Marcelo Crivella, que trata de estabelecer penalidades para aqueles que cometem crimes, sejam eles comerciais ou mesmo de terrorismo, em relação aos grandes eventos. Essa lei tem a vigência da temporalidade dos eventos, seja a Copa das Confederações deste ano ou a Copa do Mundo de 2014. Eu temo, porque o projeto é de 2011, nós estamos em 2013, eu temo que os eventos vão passar e a lei não terá sido aprovada, pela lentidão dos processos de tramitação nesta casa. A matéria começou recém na comissão
de educação e precisa ser submetida a várias outras comissões temáticas do Congresso Nacional. Acho que temos que trabalhar com a rapidez para evitar perda de energia com um tema tão relevante quanto esse. Mas queria também hoje, caro presidente Assir Gurgas, lembrar, e Vossa Excelência, de um Estado muito comprometido com a causa, Rondônia. O Dia do Meio Ambiente, comemorado hoje em todo o mundo, é uma oportunidade para avaliarmos os acertos e os erros das políticas públicas, privadas e de toda a sociedade em favor do desenvolvimento sustentável. No caso do nosso país, as notícias publicadas nos jornais de hoje trazem dados que continuam preocupando. O desmatamento da Mata Atlântida voltou a aumentar. Entre 2011 e 2012, o país perdeu em 17 estados 23.548 hectares do bioma, o equivalente a 235 quilômetros quadrados. Só de floresta, 21.977 hectares foram eliminados. É uma lamentável notícia sobre este importante bioma, que no passado chegou a cobrir o Brasil de ponta a ponta. O equivalente a uma área de 1.300.000 quilômetros quadrados do Rio Grande do Norte até o meu estado no extremo sul, o Rio Grande do Sul. Foi a segunda maior floresta tropical úmida do Brasil, comparável apenas à floresta amazônica. Outro dado preocupante: a Organização para a Educação, Ciência e Cultura das Nações Unidas, a Unesco, relembra as dificuldades para alcançar o desenvolvimento sustentável nesta década. Na mensagem para o Dia Mundial do Meio Ambiente, a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, citou o desperdício de alimentos como um grave problema ambiental e social. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, estima que 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são jogados fora todos os anos, enquanto 870 milhões de pessoas permanecem subnutridas e com fome. É um desperdício inaceitável, com impactos devastadores no meio ambiente e na sociedade de qualquer nação do planeta. Inclusive, a diretora do Departamento de Serviços para Associações e para a Governança do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, Cláudia von Roel, esteve no Senado há uma semana, tratando da importância de combater a fome no mundo. A conversa ocorreu porque fui relatora da medida provisória 519 de 2010, que autorizou o governo brasileiro a doar alimentos do estoque público a países atingidos em 2010 por desastres naturais e sociais. Foi uma visita de agradecimento. Podemos relembrar também as dificuldades latentes para importantes acordos internacionais com efeitos práticos na área ambiental. O documento final da Rio+20, construído no ano passado, na belíssima cidade do Rio de Janeiro, e da qual participei, é um exemplo. Infelizmente, a crise econômica internacional foi pedra no caminho da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. As negociações para as convenções do clima e da biodiversidade retrocederam. O termo educação ambiental sequer foi mencionado no documento final e as metas obrigatórias para serem cumpridas pelos países, infelizmente, não foram estabelecidas. Nos últimos anos, apresentamos também alguns avanços. Após a Rio+20, notamos maior participação da sociedade através das ONGs, ambientalistas, militantes e cidadãos em relação às conferências anteriores, como a ECO 92, também realizada na cidade do Rio de Janeiro. A Conferência das Nações Unidas serviu também para criar o chamado ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, além de fortalecer e aumentar o financiamento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O novo Código Florestal da Lei 12.651 do ano passado, aprovado, é também um marco legal da maior relevância, que inclui ações em favor do desenvolvimento sustentável. Essa proposta legislativa, debatida intensamente aqui no Congresso, teve também a participação dos setores públicos, privados e toda a sociedade. Foi, a meu ver, o mais complexo, exaustivo e desafiador processo de negociação da presente legislatura. É o resultado de um maduro debate sobre a neutralização de posições radicais entre ambientalistas e produtores rurais. Foi o texto possível, adequado às necessidades da realidade nacional, de modo a permitir o Brasil como protagonista global na produção de alimentos com sustentabilidade. Isso permitiu um atualizado regramento
abrigando demandas legítimas após desafiadora articulação política, da qual todos os senhores senadores e senadoras fizeram parte. Foram acalorados debates que reforçaram a importância do agronegócio, responsável por fatia relevante do produto interno bruto do país, graças à motivação, mobilização e competência de pequenos, médios e grandes produtores comprometidos com a agricultura sustentável. Os números da produção de alimentos no Brasil surpreenderam o mundo. Mesmo com as dificuldades para a implantação do cadastro ambiental rural, uma atribuição do governo federal necessária para a aceleração da modernização deste código, o Brasil alcança sucessivos recordes nas safras de grãos. Neste ano, poderá superar 184 milhões de toneladas, dado da Companhia Nacional de Abastecimento, que será atualizada nesta quinta-feira com nova previsão otimista. O 9º levantamento da safra de grãos de 2012 e 2013. O Plano Safra para a Agricultura Familiar, comandado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, também será anunciado amanhã. Ontem o governo anunciou o plano agrícola para 2013 e 2014, dos quais 136 bilhões de reais para financiar a próxima safra, volume 18% superior, caro presidente, aos recursos liberados na safra passada, com todas as limitações de infraestrutura, incluindo rodovias de má qualidade, escassos investimentos em ferrovias, portos, hidrovias e aeroportos. As exportações brasileiras do agronegócio superaram recordes sucessivos nos últimos anos. Mais de 99 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, segundo a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um volume 4,2% maior se comparado ao mesmo período do ano passado. O Brasil também é destaque no ranking dos principais produtores de combustíveis renováveis do mundo, como etanol e biodiesel. Nossa produtividade no campo também é uma das mais elevadas do planeta. E eu queria apenas, caro presidente, dessa sessão, para dizer o seguinte, que com esses dados, com esta relevância que a produção de alimentos como um protagonista mundial, esses agricultores pequenos, médios, especialmente os pequenos, de agricultura, como no seu estado, Santa Catarina, senador Paulo Bauer, ou no meu estado, Rio Grande do Sul, agricultura familiar, minifúndio em muitas regiões, ela precisa de segurança para continuar trabalhando. Os conflitos que estão acontecendo no âmbito das reservas indígenas, dessa convulsão social, que neste momento ela é a pior notícia que nós podemos dar. Um confronto de grande envergadura social, antropológica, econômica e política em alguma medida. Então, esperamos que o governo, com as suas autoridades competentes, consiga levar a paz e a tranquilidade ao campo, sob pena de vermos conflagrada uma área que vinha até agora trabalhando com relativa tranquilidade e serenidade. O equilíbrio nessa área, senador Paulo Bauer, é fundamental. O Brasil não pode abrir mão dessa posição sob pena de graves prejuízos na geração de emprego, na geração de renda, da própria riqueza e também do abastecimento interno do país. Não podemos nos dar o luxo. Não tenho dúvida de que a presidente Dilma Rousseff tem a noção exata da gravidade do que está acontecendo no campo, especialmente em relação a isso. Precisamos também que o Supremo Tribunal Federal faça a sua parte na decisão que espera-se a deliberação sobre os detalhes finais do julgamento da demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol, que vai estabelecer o marco regulatório para as demais demarcações indígenas. Isso acontece em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, que está vivendo os dramas maiores nesse momento, Mato Grosso e todos os estados brasileiros. Eu queria, então, renovar a confiança que a presidente da República, através dos mecanismos legais que tem, leve paz ao campo. Ela anunciou ontem um plano de safra audacioso, que é, segundo os especialistas, um dos melhores dos últimos tempos. Então, esse plano não pode ser comprometido com a intranquilidade e a insegurança de produtores que, por gerações e gerações, dedicam a sua vida à produção de comida, à geração de emprego e renda em nosso país. Muito obrigada, presidente.